Eu sou a Aline Luiz e esse é o Expedição Mineração, o programa que te leva para conhecer o setor mineral de uma forma que você nunca viu. Hoje, em parceria com a MineHub, a gente estreia uma nova editoria aqui no programa de inovação, em que te apresentamos as tecnologias e soluções de vanguarda para o setor, sempre com foco numa mineração cada vez mais segura e sustentável. A nossa parada é em Itabira, numa das unidades da Vale, para conhecer de perto uma dessas soluções. Então vem comigo. Aqui em Itabira, nas operações da Vale, cerca de 30 milhões de toneladas de minério de ferro são movimentadas todos os anos. Para que tudo isso aconteça com eficiência, um equipamento é indispensável: as correias transportadoras. Elas garantem o transporte contínuo, seguro e de longa distância de grandes volumes, reduzindo custos de combustível, mão de obra, diminuindo a circulação de caminhões e, com isso, a pegada de carbono da operação. Mas justamente por esse papel estratégico, qualquer dano na correia pode significar parada nas operações e um prejuízo gigantesco. Só no Brasil, estima-se uma perda anual de 5 bilhões de reais por problemas relacionados a rasgos e desalinhamentos. A questão correia transportadora na mineração, não só Vale, mas todas as mineradoras, enfrentam um desafio muito grande voltado para o sistema de rasgo dessas correias. É um dos maiores problemas que existem em transportadores, é o desalinhamento e o rasgo. A incidência de um rasgo sobre o transportador, no mínimo, ele causa ali a necessidade de troca da correia, né? O gasto com a correia, com a lona, e também com a parada de todo o circuito para eu conseguir fazer essa troca dessa correia. E esse modo de falha, ele é muito constante nas operações. Então a gente não passa, às vezes, 1 ano, 2 anos sem que aquela correia se rasgue. E isso onera justamente na parte dos custos de tratamento de minério. Em 2019, esse problema crítico foi levado pela Vale ao Mining Hub, um hub colaborativo que funciona como um Tinder de inovação da mineração. É lá que as empresas apresentam desafios reais e fornecedores propõem soluções. E foi nesse ambiente que aconteceu o match perfeito com a LLK, startup especializada em tecnologias de monitoramento e confiabilidade para a indústria de base. Dessa parceria nasceu o Radec Visão. O Radec Visão ele começou a ser desenvolvido a partir de um desafio lançado pela Vale no Mining Hub em 2019. Então a LLK propôs a solução utilizando laser e câmera para poder fazer o monitoramento da correia e a detecção de rasgos e desalinhamentos. Na época a gente fez uma prova de conceito, e essa prova de conceito foi bem sucedida. Depois a gente veio para o desenvolvimento em teste em bancada, foi quando a gente desenvolveu a nossa correia transportadora, que é uma correia transportadora em pequena escala. Com o teste em bancada aprovado, a gente partiu para o teste já na operação. Então a gente produziu um equipamento em escala de piloto e levou esse equipamento para Cauê. Em Cauê, esse equipamento em piloto ele foi aprovado em 2021. De 2021 até 2024, a gente teve problema com pandemia e outros problemas. Em 2024, a Vale olhou para o produto com novos olhos. Em 2024, nós passamos a enxergar esse equipamento como não mais um monitoramento, mas sim como uma proteção do ativo. Porém, ele apresentava muitos falsos positivos. Fizemos um trabalho, então, de melhorias desde a parte do invólucro, da parte física do equipamento, até a parte de integração, né, desenvolvimento de software, das coisas mais, para que, de fato, resolvesse esses problemas de falsos positivos. Aí, em agosto de 2024, nós zeramos esses falsos positivos, tornamos ele confiável para as operações, decidimos, então, fazer agora uma operação assistida de agosto em diante, para ver o quão eficaz seria esse monitoramento para o transportador. Já em setembro, com o mês de funcionamento e ele sem apresentar nenhum falso positivo, nós
tornamos esse equipamento agora não mais monitoramento, mas sim parte integrante do transportador, para ele monitorar agora o desalinhamento e o rasgo no transportador, agora como parte integrante do transportador. O Radec funciona com um sistema integrado de câmeras e laser que monitora a correia em tempo real, identificando qualquer anomalia antes que ela se torne um problema maior. A tecnologia embarcada reúne o que há de mais moderno em visão computacional, inteligência artificial, internet das coisas, soluções da indústria 4.0 adaptadas à mineração. A nossa solução ela é baseada em visão computacional com triangulação ótica, que é a emissão de um laser de alta intensidade e a medição do perfil desse laser. Já é uma tecnologia que é empregada em outras indústrias abundantemente, com alta precisão e alta confiabilidade, só que a gente precisou ajustar essa tecnologia para o ambiente de mineração, que é um ambiente muito agressivo e que normalmente se fala que visão computacional não funciona, ou não é aplicável para aquele ambiente, e a gente devagarinho está conseguindo romper essa barreira e mostrar que sim, a gente consegue desenvolver um sistema de visão computacional que é confiável e é aplicável a esse ambiente industrial tão hostil. O Radec ele é mais uma tecnologia dentre as outras que já existem, né? Somado aos demais, ele não anula a existência dos demais para proteger ainda mais o transportador. Uma das maiores vantagens que eu vejo do Radec são as métricas para eu avaliar as tendências. Eu estou vendo que está desalinhando, então alguns alarmes, desalinhamentos que eu posso prever e ir a campo e ver por que está tendo aqueles alarmes, tanto do desalinhamento quanto do rasgo. Então isso dá a possibilidade de eu trabalhar preventivamente, não corretivamente. Claro, a função de corretiva vai acontecer, se ele identificar que passou dos limites, ele vai atuar. Mas quando eu tenho vários níveis de desalinhamento e vários níveis de rasgo, e me permite fazer isso, avaliar esses níveis quando eles estão acontecendo, eu consigo fazer essa correção preventiva, né, essa parada preventiva, não onerando, por exemplo, a operação. E a gente tem robustez e tem confiabilidade suficiente para ser uma proteção do ativo. Então, em um evento acima dos níveis críticos estabelecidos, a gente gera a parada automática da correia. Além disso, o nosso sistema ele se propõe a detectar alguns modos de falha que os sistemas tradicionais não pegam. A maioria dos demais detectores de rasgo, eles avaliam, né, o rasgo de borda, o rasgo central, perfurante, ou seja, quando a correia abre ou quando eu tenho a junção, né, a sobreposição de uma correia à outra. Mas quando eu tenho um rasgo que não chegou a perfurar o transportador, ou seja, ele só rompeu a lona um pouco, mas não perfurou ainda, muitos dos sistemas de detecção não enxergam esse modo de falha. O Radec ele tem essa vantagem também. A câmera inferior desse sistema nos permite avaliar debaixo da lona do transportador, onde o olho do ser humano não vê, se há um rasgo longitudinal. E nos nossos experimentos, inclusive nos nossos testes de bancada, a gente vê que esse modo de falha até então ele não era abrangido pelos demais detectores. E o Radec tem essa função também de proteger neste modo de falha. O Radec foi capaz de detectar falhas com eficácia superior a 95%, sem apresentar qualquer alarme falso. Mas a prova de fogo veio em outubro de 2024. Durante uma madrugada, o Radec identificou um rasgo na correia, enviou o alerta e interrompeu automaticamente o sistema, evitando uma parada prolongada e um prejuízo milionário para a Vale. Finalizando outubro para dezembro, nós tivemos o primeiro caso de rasgo, em que o equipamento detectou um rasgo de borda, próximo das 3 horas da manhã, parou o equipamento no campo e sinalizou para a sala de controle, dizendo que parou no campo lá porque identificou uma anomalia no transportador. Quando foram no campo fazer a avaliação, de fato existia lá o rasgo sobre o transportador. Essa ocorrência de rasgo foi um rasgo de borda da correia. Sem a existência do sistema de monitoramento por câmeras nesse equipamento, nós não poderíamos ter identificado esse rasgo, visto que
A detecção de rasgo instalada lá, ela não pegaria o modo de falha rasgo de borda da correia. Por ter sido um evento durante a madrugada, por ter somente a efetivo da equipe operacional de turno, poderia ser um evento que demandaria maior tempo para resolução, maior recurso desprendido, e com a detecção de rasgo nós conseguimos reduzir o tempo de parada do equipamento. Após detectar a falha e a parada imediata do equipamento, a manutenção corretiva para esse evento teve a duração de 7 horas. Caso contrário, poderia chegar um dano, rasgar completamente a correia, e em um evento corretivo desse, poderia ser um evento de grande porte, uma manutenção bem complexa, de até uns 2 dias para poder fazer a troca completa da correia, do transportador. Se não fosse a proteção do nosso sistema, seria um rasgo completo da correia, e com a proteção a gente conseguiu minimizar o dano em mais de 70%, dando uma economia financeira para a Vale calculada de mais de 5 milhões de reais. Hoje, além da Vale, o Radec já está em operação na CSN, MRN, Mosaic e Hydro. Um exemplo concreto de como a união entre indústria, startups e ambiente de inovação como MineHub pode gerar resultados surpreendentes e impulsionar uma mineração mais eficiente, segura e sustentável. Estamos chegando ao fim de mais uma expedição. Te aguardo nos próximos episódios. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com quem se interessa pelo tema e deixe também o seu comentário. Assim a gente cresce junto de forma colaborativa. Até a próxima!